Você já se perguntou por que muitos arquitetos e escritórios também, né, de renome mundial escolhem o ArchiCAD como uma ferramenta principal de projeto? Pois é, pessoal, não é à toa que isso acontece e a gente não pode literalmente tampar os olhos para a vida real do mercado de trabalho. O ArchiCAD é uma das principais escolhas quando se trata de design arquitetônico e modelagem 3D. Mas me conta uma coisa, e você? Você tá pronto para explorar todo o potencial que essa ferramenta incrível pode oferecer aí para sua carreira? Hoje a gente vai conversar aqui nessa live tudo sobre ArchiCAD, explorar as suas funcionalidades e descobrir como que ele pode revolucionar a forma como você projeta e executa os seus trabalhos. Vamos abordar desde conceitos técnicos básicos até técnicas aí avançadas e como que o ArchiCAD pode ser aí a sua chave para o sucesso na arquitetura. Mas antes da gente entrar aí nesse debate, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Giovana Machado, arquiteta há 3 anos e toda semana eu tô aqui com vocês no perfil da Mobflix falando sobre assuntos importantes do mundo da arquitetura. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Oi, Dessa. Oi, Ana. Saulo, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos entrando. Bom, pessoal, antes de chegar, né, aqui na live com vocês, eu fiz um estudo profundo sobre o ArchiCAD e como que o mercado de trabalho se relaciona em relação ao ArchiCAD. E você sabia que arquitetos que dominam o ArchiCAD têm uma demanda cada vez maior e, consequentemente, salários mais altos em comparação àqueles que não dominam essa ferramenta? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está preparado para aproveitar essa oportunidade do mercado? E quando eu te faço essa pergunta, eu gostaria que você realmente parasse para observar não só as oportunidades de trabalho, né, que você vai conseguir alcançar dominando o ArchiCAD, mas também o tempo que você vai economizar na faculdade ou em qualquer outro lugar fazendo aí os seus projetos. Todo mundo aqui sabe o quanto a faculdade de arquitetura, entre aspas, toma o nosso tempo. São muitos trabalhos ao mesmo tempo, muitos professores fazendo alterações, cobrando entregas perfeitas e rápidas, muitas maquetes também, tanto 3D quanto físicas, enfim. A faculdade de arquitetura é uma doideira. Só quem vive ou viveu a faculdade sabe do que eu tô falando, principalmente as pessoas que além da faculdade também estudam para conciliar aí tudo, é uma grande correria literalmente. Então eu até vou aproveitar esse momento que a gente está falando sobre faculdade para compartilhar um pouquinho da minha jornada pessoal na arquitetura e como que o ArchiCAD teria salvo literalmente a minha vida se eu tivesse aprendido o programa na época. Como eu falei pra vocês lá no começo da live, eu me formei faz uns 3 anos em arquitetura e na faculdade eu passei por muitos desafios, assim como muitos de vocês devem ter passado ou estão passando agora. Não sei se exatamente agora, porque muitos de vocês já estão de férias, mas vocês entenderam, né? Uma das minhas maiores batalhas aí na faculdade foi a forma como eu fazia os meus projetos. Então, naquela época, eu dedicava um tempo incrivelmente longo desenhando literalmente as plantas baixas lá no AutoCAD, fazendo linha por linha, fazendo corte, fachada, elevação, enfim. Só aí eu não sei nem chutar quantas horas e dias eu ficava na frente do computador detalhando tudo. Era realmente um processo demorado e muitas vezes frustrante, porque todo final de semestre eu chegava literalmente no meu limite de cansaço e estresse. E além desse detalhamento no AutoCAD, um outro grande problema que eu enfrentava era quando tinha que transformar essas plantas do AutoCAD em modelos 3D no SketchUp. Era como se eu estivesse gastando, né, uma quantidade enorme de tempo fazendo o mesmo trabalho 2 vezes. Afinal, para entregar o projeto para os professores e para passar na matéria de projeto de arquitetura, eu tinha que garantir que tudo tivesse alinhado e as proporções corretas, enfim, com todos os materiais, e isso levava horas. E depois do projeto 3D levantado, vinha a renderização,
para ocupar um pouquinho ainda mais do meu tempo. E tudo isso eu fazia por quê? Porque os professores cobravam e se eu não entregasse, eu não passava na matéria. E não só na matéria, mas também eu não entraria aí no mercado de trabalho se eu não soubesse fazer todas essas coisas. Por isso, eu fazia e dava o meu melhor sempre para conseguir entregar na melhor versão. E hoje, olhando para trás, eu percebo o quão valioso teria sido o meu conhecimento no ArchiCAD naquela época. Para quem ainda não escutou falar sobre essa ferramenta com o ArchiCAD, né? Você não precisa fazer o trabalho manualmente 2 vezes. Você literalmente projeta de forma inteligente desde o início do seu projeto. Então, você cria a planta do projeto e o 3D já vai se levantando automaticamente. E não só isso também, se você quer alterar, vamos supor, alguma coisa no 3D, ele automaticamente já trabalha nas plantas, nas elevações, em tudo. Então, é uma economia muito grande de tempo e de energia. Para quem nunca mexeu no ArchiCAD, parece até mágica, de verdade. É muito gostoso a gente fazer a planta e ver o 3D se levantando automaticamente. Então, imagina só, você, sei lá, está fazendo uma alteraçãozinha na planta baixa e automaticamente todas as outras vistas e o modelo 3D já estão sendo atualizados instantaneamente. Isso não apenas economiza horas aí de trabalho, mas também permite que você explore diferentes opções de design com facilidade, tornando aí o seu processo de criação muito mais eficiente. Então, quando eu digo que o ArchiCAD não é importante apenas para o mercado de trabalho, mas também para a faculdade de arquitetura, é porque eu sei que se eu tivesse essa habilidade na época da minha faculdade, teria salvo muito, muito mesmo a minha vida em termos de tempo, qualidade de trabalho e emocional também, porque a gente, né, fica com o emocional abalado quando a gente não consegue entregar ou cumprir com algum compromisso aí da faculdade. Então, com o ArchiCAD, cada alteração que você faz em uma vista, ele reflete instantaneamente aí em todas as outras. Então, sim, o ArchiCAD é perfeito. Só para ter uma ideia, pessoal, vocês que estão aqui me assistindo, quem já mexe no ArchiCAD? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Coloca se você mexe, coloca eu mexo, se não, mexo, só para eu ter uma ideia. Se vocês já sabem mexer no ArchiCAD. Ó, no AutoCAD, até parece. Escrevam aqui no comentário pra mim se vocês já sabem mexer no ArchiCAD, pra eu ter uma ideia. E aproveita que você tá escrevendo nos comentários e já compartilha essa live com seus amigos aí da faculdade, aqueles do seu grupo que sempre se atrasam nos projetos e se mata literalmente aí na última semana pra conseguir entregar. Compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai sair dessa live querendo aprender hoje o ArchiCAD. Então, compartilha aí com ele. Então, vamos lá, pessoal. Antes de chegar aqui na live, eu separei pra gente 8 razões pelas quais o ArchiCAD se destaca. A primeira razão, pra mim, é a modelagem BIM. Sem conversa, é a primeira que vem na cabeça, porque é muito forte esse ponto. Então, o ArchiCAD, ele é um dos pioneiros aí em BIM, o que significa que ele permite que você crie modelos 3D inteligentes que contêm informações detalhadas sobre os elementos aí do projeto. Então, isso não apenas facilita o processo do projeto, mas também melhora a comunicação e a colaboração entre membros da equipe. Para quem nunca escutou falar sobre BIM e quem ainda tem essa dúvida sobre o que significa BIM, enfim, imagina comigo que você está projetando um edifício. Com a modelagem BIM, você não está apenas desenhando as formas, igual o AutoCAD, por um exemplo, que você faz 2 linhas e isso já representa uma parede. Com o BIM, você está criando um modelo que entende o que essas formas representam. Então, por um exemplo, quando você adiciona uma parede, o ArchiCAD, ele sabe que essa parede tem dimensões específicas, sabe o material, a capacidade térmica, o tipo de acabamento, se ele tem resistência ao fogo ou não. Então, isso significa que o modelo BIM, ele é muito mais que uma representação visual. Ele tem uma rica fonte aí de informações sobre o projeto. Então,
O primeiro é modelagem BIM, com certeza é o que mais me chama e chama mais atenção aí do mercado. O segundo é a representação 3D avançada. Então, o ArchiCAD ele oferece um conjunto excelente aí de ferramentas para criar representações 3D realistas dos seus projetos. Você pode ver os seus projetos literalmente em perspectivas, né, fotorrealistas, e também criar animações para apresentações dos seus projetos, cursando, né, atraindo uma maior admiração aí dos seus professores e dos seus clientes. A terceira é a colaboração em equipe. Gente, o ArchiCAD é perfeito nisso. Então, quem aqui faz faculdade sabe do que eu tô falando. Na faculdade de arquitetura existem muitos, se não todos, trabalhos em grupo. Então, e não só na faculdade, né? No mercado de trabalho também, trabalhar em equipe também é fundamental. E eu te garanto que ninguém constrói um projeto do zero sozinho. O mais legal é que o ArchiCAD ele foi criado já com isso em mente. Então, ele oferece aí alguns recursos avançados de colaboração que permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo projeto, no mesmo arquivo, com facilidade e segurança. Então, sem perder nenhuma atualização. Você vai estar projetando daqui, o seu amigo vai estar projetando de lá e tudo vai se atualizando automaticamente. Então, ele não perde essas atualizações e vocês não precisam ficar trocando de arquivo, enfim, toda aquela bagunça que a gente sabe que acontece quando está fazendo um projeto em grupo. Então, né, já imaginou que incrível ter isso? Um programa que você faz a planta e ele já te entrega um 3D pronto, uma ferramenta que com apenas 3 cliques ele já te entrega corte, elevação, as fachadas do seu projeto e ainda para somar, enquanto você faz uma parte do seu projeto, o seu amigo do grupo também faz uma outra parte e o arquivo se atualiza aí automaticamente sem perder nenhuma informação. Então, você já pensou quanto tempo você não economiza só aí? Então, sim, o ArchiCAD é perfeito. E o quarto benefício aí do ArchiCAD é a automação de tarefas. O ArchiCAD ele é uma ferramenta que literalmente simplifica muitas tarefas tediosas e repetitivas. Sabe aquelas planilhas quantitativas de janela, de porta, de materiais, pisos, revestimentos, enfim? O ArchiCAD ele automatiza a geração dessas tabelas e documentações técnicas, economizando ainda mais um tempo precioso para você. Então, essa é o quarto benefício do ArchiCAD. O quinto que eu vejo muito é a integração de modelos. Então, o ArchiCAD ele permite que você faça essa integração perfeita de modelos de outras ferramentas populares, como o Revit, o AutoCAD também. Isso facilita a colaboração aí com colegas que utilizam diferentes softwares. Então, vamos supor que você está em um grupo da faculdade que não sabe mexer ainda no ArchiCAD. Você consegue pegar a planta do AutoCAD, passar para o ArchiCAD para continuar o seu projeto. Claro que se o grupo, né, souber mexer nele, aí vai ser excelente, mas se não souber, é só indicar a Mobflix para eles aprenderem do zero ao avançado o ArchiCAD. Assim eles vão conseguir dominar a ferramenta e vocês vão economizar muito mais tempo de projeto. Chegando na data do projeto com tudo pronto, sem dor de cabeça e sem aquela sequência de noite sem dormir. Então o ArchiCAD ele vai te ajudar muito nessa produção, né? Você vai aumentar a sua produção e diminuir o tempo. Isso é perfeito para qualquer arquiteto, qualquer estudante. O sexto ponto positivo do ArchiCAD é a visualização em tempo real. Com certeza, isso me fascina. Então, o ArchiCAD ele oferece uma capacidade de visualizar o seu projeto em tempo real, permitindo que você faça aí ajustes instantâneos à medida que você trabalha. Então, isso é incrivelmente útil para experimentar diferentes opções aí de design. Diferente do AutoCAD, que você muda alguma coisa na planta, aí você tem que mudar lá no corte, mudar na fachada. Não, o ArchiCAD ele já faz tudo isso para você. Então, se você quer adicionar, vamos supor, uma janela no seu projeto, quando você coloca essa janela na planta, ele já aparece automaticamente no 3D, sem precisar que você faça aí o trabalho 2 vezes. O sétimo ponto que me encanta no ArchiCAD é a gestão de mudanças. Então,
Com o ArchiCAD você pode rastrear todas as alterações feitas ao longo do ciclo de vida do projeto. Então isso, gente, é essencial para manter aí a integridade do design e garantir que todas as partes envolvidas estejam atualizadas. Então vamos supor que você, sei lá, você fez uma alteração no projeto no início da semana, mas depois na assessoria com seu professor ou em uma reunião com o cliente, ele não gostou dessa alteração. Nisso, você consegue ir no histórico do seu projeto e voltar para a versão anterior que você deseja seguir. Então isso salva muito a nossa vida também, principalmente quem está aí na faculdade, sabe que professores nas assessorias, né, acabam mudando várias vezes o projeto e a gente acaba passando isso com o cliente também. Então o ArchiCAD ele tem esse histórico e você consegue voltar aos históricos das versões antigas do projeto. O 8º ponto, que é muito bom do ArchiCAD, é a personalização e extensões. Então o ArchiCAD ele é altamente personalizável. Ele permite que você crie, né, o seu próprio ambiente de trabalho. Então lá você consegue criar tanto os seus próprios comandos quanto a sua interface. Então só aí você já economiza muito tempo. Afinal, você vai ajustar literalmente o software de acordo com a sua necessidade, com o seu fluxo de trabalho. Além disso, existem inúmeras extensões e bibliotecas disponíveis aí pelo próprio ArchiCAD para você ampliar ainda mais as suas capacidades. Então, biblioteca de materiais, de revestimentos, objetos 3D como mobiliários e entre outros. Então, o ArchiCAD ele já te entrega isso. Você me conta, você que está me assistindo aqui, você já conhecia esses benefícios do ArchiCAD? Escreve aqui nos comentários para eu saber se você já conhecia esses benefícios que eu citei do ArchiCAD por aqui. Boa noite, pessoal. Oi, Jefferson. Jefferson participa de todas as nossas lives. Muito legal. Boa noite. Oi, pessoal. Vamos entrando. Então, vocês já conheciam sobre esses benefícios do ArchiCAD? Já estou focado no ArchiCAD. Que legal, Jefferson. Imagino que você esteja fazendo o curso lá na nossa plataforma, né? Que eu vi que você se tornou aluno. Lembrando, pessoal, que para quem ainda não conhece o ArchiCAD e anda aí se desgastando muito fazendo os projetos, a planta do projeto no AutoCAD, depois o 3D no SketchUp, enfim. A Mobflix tem 3 cursos de ArchiCAD dentro da plataforma. Todos contam com o passo a passo completo, do básico até o avançado, para garantir que você esteja realmente aprendendo e dominando o programa. Então, temos os cursos ArchiCAD do básico ao intermediário, ArchiCAD avançado e ArchiCAD para interiores. Todos esses 3 e todos os mais de 60 cursos da Mobflix, você consegue acessar pagando uma assinatura mais em conta que os lanches aí mensais da faculdade. Então, a Mobflix é como se fosse a Netflix, só que da arquitetura. E além dos cursos, você também vai ter acesso a diversos outros benefícios, como, por um exemplo, o nosso professor disponível 24 horas a partir de uma inteligência artificial, tirando qualquer dúvida que você tenha sobre a área em menos de 1 minuto. Então, assim, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de arquitetura, corre para fazer, é só clicar no link que tá lá no nosso perfil, lá na nossa bio, para fazer a sua inscrição. Bora começar aí o ano de 2024 com o pé direito e alcançar um nível de projeto surpreendente. Bom, ó o Jefferson falando, pessoal, para quem não fez assinatura, recomendo demais, tem muitos cursos lá. Que legal, Jefferson, fico muito feliz que você tá fazendo parte da nossa comunidade, que você tá gostando dos cursos. 2024 tá vindo aí, eu tenho certeza que seus projetos vão alcançar um nível sensacional. Bom, pessoal, eu não poderia ir embora dessa live sem falar de um assunto polêmico. Uma pergunta que frequentemente surge aí no mundo da arquitetura, que é, afinal, qual que é o melhor software, Revit ou ArchiCAD? Para responder essa pergunta, primeiro vamos analisar aí rapidamente o Revit, né, que foi a live da semana passada que eu fiz. O Revit, ele é um software de modelagem BIM, assim como o ArchiCAD, e ele é muito utilizado em todo o mundo. Ele é muito conhecido pela sua capacidade de criar aí modelos 3D detalhados, gerar automaticamente desenhos de construções e oferecer diversos recursos também para projetos de arquitetura.
Por outro lado, o ArchiCAD, que discutimos até agora, também é um software de modelagem BIM. Então, ele é conhecido pela sua interface amigável. Esse é o primeiro ponto que muita gente conhece o ArchiCAD. A integração de modelagem 3D e funcionalidades específicas aí para arquitetos. A verdade é que a resposta para essa pergunta, que é Revit ou ArchiCAD, depende muito das suas necessidades específicas aí e preferências. Tanto o Revit quanto o ArchiCAD, eles são excelentes ferramentas BIM usadas aí por profissionais da arquitetura. Então, se você utiliza algum deles devido, enfim, exigências do trabalho ou da faculdade, pode ser que faça sentido você continuar usando a ferramenta que você já domina. Mas, se você ainda está começando e deseja escolher, né, um entre os dois, leve em consideração sempre alguns fatores. O primeiro é que a interface do ArchiCAD, ou seja, as ferramentas, a forma de projetar, ela é muito mais simples e didática do que do Revit. Então, isso pode facilitar aí a sua adaptação ao software e aumentar a eficiência na hora de projetar. O Revit, ele tem uma interface um pouco mais complexa e você precisa dar uma maior quantidade de informações para ele sobre o seu projeto para que ele consiga aí gerar todos os materiais para você. Então, por conta disso, muitos arquitetos preferem o ArchiCAD na hora de projetar. Preferem o ArchiCAD do que o Revit na hora de projetar. E, sabendo disso, a decisão aí fica por sua conta. O que não vale é ficar travado nessa dúvida e ficar sem aprender nenhum dos dois. Até porque tempo é uma coisa muito preciosa. E essas duas ferramentas, elas vão te ajudar a economizar muito tempo na hora de projetar. E também porque o mercado de trabalho, ele literalmente não te espera. E se você não aprender a surfar a onda, com certeza o mercado de trabalho vai te engolir. Como eu falei lá no início da live, é bizarra a diferença salarial de um arquiteto que sabe um programa BIM para aquele que não sabe. Então, não é só também pela diferença salarial, mas também pelas oportunidades que se abrem a partir do momento em que você aprende e domina esses programas. Quem aqui já criou um currículo e um portfólio e já começou a enviar para os escritórios de arquitetura, com certeza já percebeu que todos eles pedem o conhecimento, nem que seja básico, em uma dessas ferramentas. E se não pede, é assim que você entra no escritório, eles te passam um curso para você fazer. Fora outras também, como o AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Inkscape, enfim. O mercado de arquitetura está muito competitivo e a gente precisa literalmente acompanhar essa evolução no mercado de trabalho para que a gente consiga destacar aí a nossa carreira. E quando você domina as ferramentas mais populares de arquitetura, como o ArchiCAD, o Revit, o AutoCAD, o SketchUp, o V-Ray, o Inkscape e outros, você se torna mais versátil e capaz de entender as necessidades aí de uma variedade maior de escritórios, clientes e projetos. E isso é literalmente crucial, porque no mundo da arquitetura não existe uma abordagem única para todos os projetos. Então, cada cliente, cada projeto são únicos e o conhecimento de várias ferramentas permite que você escolha a mais adequada aí para a situação. Por isso que na Mobflix, além de você encontrar esses cursos com o passo a passo completo do básico até o avançado, no final deles, quando você completa 95%, você recebe um certificado de conclusão para validar as horas complementares da faculdade e também para levar o seu currículo aí para o nível superior com um super destaque e finalmente conseguir a vaga de trabalho aí dos sonhos. Lembrando que tudo isso faz com que você abra, né, cada vez mais portas e crie um nome forte no mercado de trabalho. Porque eu não sei se você já percebeu, mas o ramo da arquitetura, ele está diretamente relacionado à confiança. E quando você constrói um nome respeitável e de qualidade, as pessoas geram automaticamente mais confiança no seu trabalho e na sua capacidade aí de entregar resultados de qualidade. Então, os clientes de um arquiteto, eles literalmente querem ter certeza de que eles estão escolhendo um profissional confiável e capacitado que pode transformar aí os sonhos deles em realidade. Afinal, um projeto de arquitetura não é barato, todo mundo sabe aqui disso. Então, o seu cliente ou o cliente do escritório que você trabalha precisa confiar 100% em você.
Bom, pessoal, chegamos no final da live. Muito obrigada para todos que me acompanharam. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Quem perdeu a live é só assistir na hora lá no perfil que vai ficar salvo aqui na Mobflix. Tchau, pessoal. Muito obrigada.